Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui do Entre Linhas, sejam muito bem-vindos, tá bom? E hoje, o assunto de hoje é a seleção brasileira. Quem deve assumir caso não dê certo a parada com o Tite? Quem deve assumir? Um técnico estrangeiro, um outro técnico brasileiro, Jorge Jesus, Pepe Guardiola. E aí, mais um assunto para nosso podcast de hoje, tá bom? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gabriel Farcas, então bora lá! Então galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Primeiramente já vão compartilhando aí esse podcast, né? Já vão compartilhando no WhatsApp, no Instagram, pra galera escutar, beleza? E é isso que a gente quer hoje, né? Com pausa de coronavírus em todos os campeonatos do mundo, nós vamos falar hoje sobre quem poderia assumir a seleção brasileira caso o Tite não ganhe essa Copa do Mundo, que provavelmente, se não ganhar, vai sair o Tite, né? Então assim, vamos lá, no meu ponto de vista, eu gostaria muito de ver um treinador estrangeiro, né, assumir a seleção brasileira. Agora a dúvida é, qual? Muitas pessoas falaram o nome de Jorge Jesus, principalmente no ano passado, né, devido à sequência de vitórias que o Jorge Jesus teve com o Flamengo, que todo mundo sabe o que aconteceu, brasileiro mais Libertadores, que é uma coisa impressionante, né, poucos técnicos conseguiram fazer isso. Então, o assunto é, será que o Jorge Jesus realmente seria perfeito para o cargo da seleção brasileira? Ou é só realmente um momento que o Jorge Jesus passou com o time do Flamengo, que assim, foi muito difícil e é muito difícil acontecer isso de novo, né? Enfim, vamos lá. Bem, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, o Jorge Jesus não seria o ideal técnico para assumir a seleção brasileira. Por quê? O Jorge Jesus, ele conseguiu fazer uma sequência extraordinária no Flamengo, mas assim, ele é um bom técnico? Ele é um excelente técnico, Porém, se a gente pegar o histórico do Jorge Jesus em todos os clubes que ele passou, ele teve um ápice de vitórias, principalmente aqui no Brasil, no Flamengo, né? Ele teve esse ápice de vitórias principalmente agora. Então assim, isso não é que prova, mas assim, isso nós acabamos considerando que ele teve um lapso, né? Como muitos jogadores têm lapso. A gente, às vezes, por exemplo, o Felipe Coutinho, vamos ver, algum outro, o Lucas Lima, por exemplo, são jogadores que tiveram lapsos, né? De temporadas de alto nível muito bom e acontece que não conseguem reproduzir esse alto nível em outras temporadas. Então a gente acaba percebendo que esses jogadores são o de uma temporada só. Aquele famoso jogador que fala, esse jogador é de uma temporada só. Que o cara consegue dar um ápice e é isso. Mas eu acho que o Jorge Jesus, eu tô considerando só 2018, porque a gente tá aqui em modo pausa de coronavírus, tá? Então não tá tendo nenhum campeonato. Então assim, se a gente considerar até o fim do ano de 2018, o Jorge Jesus, tudo bem que ele já tem uma sequência de 2019, já ganhou um monte de título pelo Flamengo. Em 2019 ganhou Carioca, ganhou Guanabara, ganhou Recopa, ganhou... O que mais ele ganhou? Supercopa do Brasil, ganhou já 4 títulos, né? Então já é bastante. Mas eu acho que o Jorge Jesus não seria ideal para assumir a seleção brasileira, porque eu acho que tem outros técnicos no mercado que podem suprir a necessidade de seleção brasileira, que já tem um histórico melhor do que o Jorge Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, o Pepe Guardiola. Mas o Pepe Guardiola falou que não treinaria a seleção brasileira. Tudo bem, mas eu duvido se a CBF chegasse nele realmente, falasse, então Pepe Guardiola, é o seguinte, você vai treinar a seleção brasileira, a seleção com mais Copas do Mundo na história. Se você ganhar uma Copa do Mundo, duvido que o Pepe Guardiola não quer ganhar uma Copa do Mundo como técnico. Ele ia ser um baita título para ele, e aí ia comprovar para ele e para o mundo que ele é o melhor técnico do planeta hoje, entendeu? Caso ele ganhasse uma Copa do Mundo, principalmente com o Brasil, você entendeu? Então acho que uma boa oferta para ele, uma boa lábia, sabe? Com ele, eu acho que sim, ele aceitaria vir treinar a seleção brasileira, né? Mas aí a questão nós nunca vamos ver alguém de fora treinando a seleção brasileira, porque tem esse, no meu ponto de vista, um pouco prepotente, um pouco arrogante ficar falando que, não, quem tem que treinar a seleção brasileira é brasileiro. Porque senão o título não parece que foi o Brasil que ganhou.
papo furado. Então você está querendo dizer que se o Flamengo ganhou agora 2 títulos com o Jorge Jesus, não vamos considerar o título porque não foi o técnico brasileiro. O melhor treinador da história do Flamengo é o Jorge Jesus e não é brasileiro. E aí? E aí, como é que fica? Não fica? Não vamos comemorar o título? Título é título, independente. Se o Pepe Guardiola ganhar um título com a seleção brasileira, ou o Tite, ou seja lá o treinador que for na seleção, nós todos vamos comemorar, entendeu? Então acho que essa de não pode assumir, porque a seleção brasileira, quem tem que assumir é o treinador brasileiro. Eu acho que é um pouco, sabe, do passado, sabe, cara? Eu acho que já deu essa parada e hoje a gente não tem treinadores brasileiros de tanta qualidade que nem teve no passado. Hoje o futebol mudou. Hoje a gente sabe que na Alemanha, na Suécia, em até lugares menores, na Suécia mesmo, na Turquia, em outros lugares, né? O futebol às vezes está mais avançado do que no Brasil. Você entendeu? Porque hoje falta a capacidade dos treinadores irem lá e saberem e querendo estudar um pouco mais sobre o futebol, sobre o que acontece no futebol estrangeiro e por que o futebol estrangeiro cresceu tanto nos últimos anos, né? Se a gente fazer uma análise rápida, só você prestar atenção na Copa do Mundo. Quais foram as últimas campeãs da Copa do Mundo? Quais as seleções? Foi em 2006 foi a Itália. 2010 foi Espanha. 2014 Alemanha. 2018 França. Só seleção estrangeira. Só seleção que não fica na América do Sul. Entendeu? Então assim, se a gente não se adaptar, se o brasileiro não se adaptar e não for atrás, não vamos mais ganhar a Copa do Mundo. Não vamos. Hoje o Brasil não é o melhor em futebol. Não é melhor em futebol. Mas tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo que foram vendidos. Pois é, eles foram vendidos tão novos que os clubes preferem que comprar os jogadores tão jovens para adaptá-los ao futebol europeu. E estão querendo comprar cada vez mais jovens os jogadores. Você entendeu? Então eu acho assim, eu acabei desviando um pouco o assunto, mas eu acho assim, que se a seleção brasileira quer ganhar um título, tem que assumir um treinador bom. O bom que eu falo é um dos melhores. Para mim o Pepe Guardiola é um dos melhores. Ele provou no Barcelona, provou no Bayern de Munique. Mas ali ele só tinha jogador top com ele. Na seleção brasileira não tem jogador top? Casemiro, Neymar, Alisson, quem mais? Tem o Alex Telles, a gente tem o Felipe Coutinho, a gente tem o Bruno Henrique, o Gabigol, a gente tem o Gabriel Jesus. A gente tem tanto jogador top que assim, estão sendo mal aproveitados. Porque eu assisti aquele Tudo ou Nada da seleção brasileira na Amazon Prime. Se você não assistiu e tiver a oportunidade de assistir, assista. Mostra um trabalho do Tite muito legal, muito bacana. Só que eles falam uma hora que é uma coisa tão óbvia que eu não sei o que acontece com eles. Que ele fala assim, até estalei aqui. Eles falam assim, eles chegam do clube europeu e na hora que eles chegam na seleção brasileira eles têm que fazer tudo diferente. Tudo bem, mas... E se não é mais fácil quando tem 90% dos jogadores que vêm da Europa, em vez de eles se readaptarem ao treino do técnico, que ele aplica um estilo de treino totalmente diferente do europeu, não é mais fácil o técnico se adaptar ao treino dos jogadores? Não é? Porque praticamente toda a seleção vem de fora, entendeu? 90% são jogadores que jogam na Europa. Então é muito mais fácil o Tite se adaptar ao estilo de treino europeu do que eles se adaptarem, porque senão o trabalho não vai fluir tão rápido e a gente tem um pouco tempo, né, de treinar a seleção brasileira, você entendeu? Então eu acho que o Tite, e se você traz um treinador que já é de fora, ele já vai ser preparado para treinar do modo europeu, o modo que os jogadores já estão acostumados. O Gabigol, se ele for vendido para a Europa, ele vai querer readaptar o futebol dele. Por isso que ele não jogou tão bem na Inter de Milão. E se ele for vendido de novo, capaz de não se adaptar de novo, porque ele já está se acostumado a jogar dessa maneira. Mas agora, eu parei para pensar, eu falei bobagem, desculpa. Se o Gabigol for de novo para a Europa, pode ser que ele venha se tornar um grande jogador, porque ele foi treinado pelo Jorge Jesus, que é um treinador europeu, que tem um estilo de jogo europeu, que já está adaptado a modos europeus, e pode ser que ele se adapte com mais facilidade, né? Então, assim, eu acho que a seleção brasileira tem que considerar, sim, um treinador europeu, sabe? Deu
pelo menos eu, né? Eu não quero ver Renato Gaúcho, eu não quero ver Tite, eu não quero ver Mano Menezes, eu não quero ver Dunga. Eu não quero ver esse cara na seleção, porque se a gente vê o trabalho deles nos clubes, beleza, são trabalhos legais, às vezes, tal. Beleza, só que você não vê, às vezes, uma coisa que pode ganhar uma Copa do Mundo, você entendeu? Luxemburgo, não dá, já deu a época desses caras, você entendeu? Agora é uma outra época, outra época do futebol, então eu acho que tem que ser uma outra época da seleção brasileira também, né? Infelizmente, hoje não temos profissionais tão qualificados, não todos, né? Não tô generalizando, mas assim, a maior parte não é tão qualificada para assumir uma seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo. Porque hoje é muito mais difícil você ganhar uma Copa do Mundo do que era em 2002, do que era em 94, entendeu? É muito mais difícil. Ah, mas são jogadores? Não, não são jogadores. É desde o conceito da CBF como instituição até o estilo do treinador de treinar, entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre a seleção brasileira e como eles deveriam repensar mesmo o assunto de assumir um treinador estrangeiro, e eu quero que vocês deixem a opinião aí embaixo para vocês, para eu ler depois e a gente discutir um pouco também sobre o assunto, que eu acho interessante. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem também. Se você não escutou os outros podcasts, também escute sobre Thiago Nunes. E também tem um muito interessante que é sobre qual a diferença de jogador profissional e jogador amador. Então, se você está interessado e quer se tornar um jogador profissional de futebol, são dicas que você tem que escutar lá, que é bem legal. E é isso aí. Valeu a todo mundo e até o próximo podcast. Tamo junto.